A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Zacarias, o profeta do Senhor, e hoje a gente vai ver as promessas de Deus a Jerusalém a partir do capítulo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, que será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, e vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante desse povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, o jejum do quinto, o jejum do sétimo e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Imagina só, a cidade voltará a ser conhecida como a cidade do Deus Santo, né? O povo ali todo se voltando ao Senhor, e a cidade voltando a ser conhecida por seu Deus, né? Afinal de contas, Jerusalém, né, a terra de Judá, né, o povo de Israel, é o povo do Senhor que Deus escolheu para si, né? Deus disse, né, vocês serão meu povo e eu sereis o seu Deus. Que maravilha, né? Deus cumprindo a sua palavra. E no capítulo 9 a gente vê as profecias contra os inimigos. Profecia da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco. O seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate, que confia com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. Ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus. Será como príncipe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que ninguém passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. De Efraim destruirei os carros e de Jerusalém os cavalos. O arco de guerra será destruído e ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar em mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ainda que a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque entesei Judá para mim como um arco, e fiz de Efraim sua flecha. Despertarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá aos redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os ampararás. Eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho. Encher-se-ão como bacias de sacrifício,
como os cantos do altar, e o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra, porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as virgens, né? E os cuidados de Deus por seu povo, no capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e ele lhes dará as chuvas abundantes e a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca. Dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor, e serão como poderosos que na batalha esmagam o inimigo no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles e confundirão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles. Então serão como o seu, e eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor, e eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido. Então multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim nos lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar da angústia, ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Deus fortalecendo o seu povo, né? A derrota dos opressores no capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos compradores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido. Os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entreguei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união. Assim apacentei as ovelhas e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles e também a alma deles se enfastiou de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais.
o que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E as que restarem, comam cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos estes povos, e foi desfeito naquele dia. Assim conheceram os pobres do rebanho, que me desrespeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dá-me o meu salário, e se não, deixa-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E o Senhor, pois, disse-me: lança isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastorio inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá, né? Aqui eu acho que ele faz menção sobre o futuro, onde será separado, né, Judá e Israel, né, que isso será mais para frente, onde Davi ficará com Judá, né, e Israel ficará com Jeroboão, e o povo de Jeroboão não seguirá os mandamentos do Senhor. Mas Davi, né, como todos sabem, ele seguiu os mandamentos do Senhor e a sua linhagem ali vai seguir os mandamentos do Senhor até um certo tempo ali, né? Mas isso é a história para mais à frente, né? E amanhã a gente vai ver a libertação de Jerusalém a partir do capítulo 12. E a gente encerra o livro amanhã de Zacarias. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue nos guiando, nos abençoando, Pai. Necessitamos cada vez mais de tua presença, Senhor. Eu peço que teu Espírito esteja rodeando o mundo, Pai. Muitas pessoas estão aflitas, necessitando de tua presença, Pai. Necessitando de conhecer o teu poder, de conhecer a tua face, Senhor. Muitas pessoas estão com o coração trancado, 7 chaves, Pai. Estão desesperadas, estão angustiadas, sem achar uma solução. Estão perdidas pelo mundo, sem saber o que fazer, Pai. Que o Teu Espírito se mostre a elas, Pai. Dando assim a oportunidade para que elas possam participar do Teu plano de salvação, Pai. Para que elas possam lhe conhecer verdadeiramente, Pai. Abre os olhos espirituais dessas pessoas, Pai, pois muitas vezes essas pessoas são enganadas, Pai. O demônio mesmo se mostram a elas como um anjo de luz, Pai. Elas pensam que estão servindo a Ti, Pai, mas dê oportunidade para que elas vejam realmente o caminho que estão trilhando, Pai, para que elas possam ter a certeza e a convicção, Pai, que somente a Ti é o caminho certo, é o caminho, é o Deus único, é o Deus vivo, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus, Pai, para que mais pessoas possam conhecer verdadeiramente a Ti, Senhor. Possa seguir o Cristo verdadeiro, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Proteja-os de todo mal, Pai, e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai.
Peço a Ti, Senhor, pelos Teus filhos, necessitamos de Tua presença, Pai, necessitamos de Tua direção, Pai. Precisamos de mais comunhão contigo, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Continue nos abençoando, nos guiando, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Necessitamos de Tua sabedoria, de Teu discernimento, Pai. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.